Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada deu oportunidade rara a detentos da Penitenciária Regional Curitibanos, em Santa Catarina. Eles estão trabalhando enquanto cumprem pena. Exemplo de que o sistema prisional brasileiro pode ir além da punição e promover reintegração social dos condenados. Saiba mais nesta reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. Quando essa porta se fecha, um universo de incertezas se abre para quem vai cumprir uma pena. O tempo vai passar devagar. Para muitos, uma rotina difícil de penitência e arrependimento. Mas é possível passar por isso de uma forma diferente. Para pelo menos 800 detentos da Penitenciária Regional de Curitibanos, o ócio e a monotonia não encontram espaço. Então, só o fato de se sair de uma cela para prestar qualquer tipo de serviço fora da cela, todo preso já se sente com 10, 20% de liberdade a mais, né? Só o fato de sair de dentro da cela. Então, é muito importante que todos tenham a oportunidade de poder trabalhar. Aqui a palavra ressocialização tem um significado especial. Nesta unidade da Penitenciária Regional de Curitibanos, em São Cristóvão do Sul, é possível estudar e trabalhar nas 12 empresas instaladas no complexo. A cada 3 dias trabalhados, um dia é reduzido da pena. Cada detento recebe um salário mínimo. Desse valor, 25% fica para o Fundo Penitenciário, recurso administrado pelo Estado para melhorias do sistema penitenciário estadual. Outros 25% ficam para o detento. 25% é depositado em uma conta, uma espécie de poupança que pode ser sacada no dia em que o preso deixar a unidade. O restante vai para a família. Tem pai que às vezes não dava nem o dinheiro para ajudar a comprar o pão ou leite para sua família, né? E desse agora a família recebe esse dinheiro para sustentar a casa, o filho, quem paga aluguel, né? É uma ajuda, né? De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, Santa Catarina tem hoje pelo menos 20 mil presos nos regimes provisório, semiaberto e fechado, distribuídos em 50 unidades. Um número que muda todos os dias. Desse total, só 38% exercem alguma atividade remunerada dentro dos presídios. O que fazer para melhorar esses números? É que falta mais adesão das indústrias a esse sistema. Mas como fica a segurança jurídica das empresas instaladas nas unidades catarinenses? O ex-deputado Nilson Berlanda apresentou um projeto de lei que regulamenta o funcionamento de unidades fabris privadas que promovam a ressocialização com a criação de vagas de trabalho no sistema prisional de Santa Catarina. A gente precisa realmente fazer com que esse projeto torne-se uma lei, para sentir toda a segurança do empresário para poder fazer um investimento aqui. Até porque o Estado libera e concede o espaço físico. O empresário tem que entrar fazendo o próprio prédio e depois fazendo investimento em máquinas, em tecnologia para poder produzir. Então, realmente aprovarmos o projeto para fazer com que o empresário tenha a oportunidade de fazer um investimento com toda a segurança. Para poder trabalhar, o detento passa por uma série de avaliações técnicas e psicológicas, além de um treinamento. De acordo com a direção, existe uma fila de espera por uma vaga de trabalho. O modelo implantado aqui vem dando certo. O preso ele trabalha das 7 da manhã até as 17 horas. Com o almoço no local de trabalho, com as refeições, ele volta para a cela, toma um banho e vai para o estudo. 10 horas da noite ele vai para a cela novamente. Isso de segunda a sábado. Tá? Essa rotina de segunda a sábado. Ele não incomoda, ele está cansado, não tem mais tentativa de fuga, não, sabe? É um modelo que deu certo. A prova está aí, gente.
Pelo fato de poder estar trabalhando, a gente não tem que pensar mais coisa ruim. Passa o dia, passa a hora ligeiro, vem à noite e vai estudar. Tu não tem nem tempo para pensar certo alguma coisa ruim. Tu está aprendendo a fazer coisas novas, tu vai aprender a ter uma nova vida. Eu acho que é um ritmo diferente que você vai pegar. Há pelo menos 10 anos, nenhum incidente foi registrado na penitenciária. Aqui, quem trabalha pensa no futuro. Quem gerencia a produção acredita no potencial dos colaboradores. Eu acredito. Lógico que tem aquelas dúvidas, entendeu? Tem as recaídas. Mas eu procuro acreditar, entendeu? Eu procuro acreditar porque aqui dentro o que eles têm que fazer no dia a dia, eles fazem e fazem bem feito. O futuro é logo ali. Por isso, o trabalho realizado pela instituição e pelos próprios detentos acaba dando resultados que vão além dos muros. Eles saem daqui já profissionalizados, eles aprendem uma profissão. Nesse caso específico aqui, que é a indústria de estofado, qualquer um dos detentos, ele pode sair daqui e iniciar seu próprio negócio. Mas também tem a oportunidade de trabalhar na própria empresa, porque a empresa tem outras indústrias e abre as portas para que essa pessoa que estava excluída do mercado de trabalho, excluída da sociedade, venha a reintegrar a sociedade e viver novamente, né, como uma pessoa normal lá fora e não mais aqui dentro. Eu quero levar isso que eu estou aprendendo aqui lá para fora para mim continuar minha vida de cabeça erguida com a minha família, com a minha esposa e meus filhos. Além das melhorias, o fundo rotativo mantém um pequeno parque agrícola, com a criação de animais e plantio de uvas e insumos para a alimentação do rebanho. Tudo mantido pelos apenados. Com a aprovação do projeto proposto pelo ex-deputado Nilson Berlanda, a ideia é expandir as atividades laborais em penitenciárias para todo o estado. Ele acredita que com a regulamentação, com regras estabelecidas e normas bem fundamentadas, Santa Catarina, mais uma vez, será exemplo para o país. Eu acho que nós precisamos acreditar nessa mão de obra. Nós precisamos fazer uma ressocialização geral a nível de Santa Catarina, a nível de Brasil. E essa unidade, Santa Catarina, está dando exemplo. Agora, precisamos sim documentar isso, fazer uma norma, fazer lei, fazer com que o empresário que queira fazer o investimento tenha toda a segurança para que ele possa investir e fazer também exatamente o que nós estamos fazendo aqui, não só nessa unidade, em todas as unidades em Santa Catarina e, quem sabe, no Brasil, dando exemplo, inclusive, para outros países. A participação masculina nos afazeres domésticos vem aumentando, mas ainda são as mulheres as que mais se dedicam às atividades do lar. Em média, elas dedicam o dobro do tempo que eles a todas essas atividades que envolvem a família e os cuidados com a casa. Nesta reportagem da TV Senado, você vai conhecer casais que tentam mudar essa cultura tão prejudicial às mulheres. Cuidar dos filhos, limpar a casa, lavar, passar, cozinhar. Tarefas só de mulheres? Os dois podem contribuir. A maioria dos homens explora muito a mulher. Lavo o banheiro, limpo casa, lavo a área, faço questão de ajudar minha mãe. Eu tenho amigos homens que nem chegam perto da cozinha, tem que ficar tudo dependendo da mulher. Nós trabalhamos fora, temos filhos, cuidamos em casa, cuidamos dos filhos. A primeira a acordar, a última a dormir, né? Infelizmente, o homem precisa acordar para a realidade, né? De vez em quando eu cozinho. Aqui é colar, limpo o chão, lavar uma roupa, lavo uma louça. Mas é muito difícil. Quem faz isso mais é minha mulher. Na casa do Rodrigo e da Valesca, não tem essa de um trabalhar mais que o outro, não. Casados há 5 anos, os dois trabalham fora e dividem igualmente todas as tarefas de casa. Meu marido faz tudo que eu faço em casa. Exatamente igual. Coloca ela para dormir, dá banho nela, troca a fralda dela. A gente faz tudo dividido por igual. Fui fazendo, fui me adaptando, né? Para que a gente levasse a vida da melhor forma possível, né? Os dois concordam que a divisão de tarefas ajuda e muito a evitar o estresse em casa. E eu não preciso chegar em casa e ficar
fulano fez isso, fulano fez aquilo, porque aí estressa mais ainda, né? Vamos carregar o piano, porque o piano é pesado, vamos dividir o peso do piano para que todo mundo, né, consiga carregar esse piano, para que seja, no final das contas, uma coisa leve, né? O problema é que nem todos estão dispostos a ajudar a carregar o piano. No geral, são as mulheres que ainda pegam no pesado em casa. É verdade que o número de homens realizando trabalhos domésticos cresceu, mas as mulheres ainda dedicam quase o dobro do tempo que eles às tarefas do lar, mesmo considerando as que trabalham também fora de casa. Em média, as mulheres gastam quase 21 horas por semana com tarefas domésticas, enquanto que entre os homens, a média não chega a 11 horas. A PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, também mostra que as filhas e enteadas trabalham muito mais em casa fazendo afazeres domésticos e de cuidados do que os filhos e enteados. Olha só, então nós estamos repetindo esse padrão com os nossos filhos. E não é só o trabalho físico, não. Pesa sobre as mulheres uma outra responsabilidade. É o que a cartunista francesa Emma chama de carga mental. As tirinhas publicadas no Facebook dela e traduzidas no Brasil viralizaram em vários países do mundo, principalmente porque mostram o peso invisível que as mulheres carregam de gerir as tarefas, ou seja, o peso de pensar o que precisa ser feito. Carga mental excessiva que adoeceu a Lidiana, que nós mostramos ao lado do marido no início dessa reportagem. Ela tem 3 filhos homens. Paulo, faz isso. Erickson, faz aquilo. Luciano vai lavar o banheiro. Então, eu fico mais estressada se eu ficar pedindo para eles. Eu prefiro fazer logo. E o estresse, ele causa muita coisa na gente. A gente se estressa muito rápido e adoece, entendeu? Eu, quando eu tava trabalhando e fazia as coisas dentro de casa, eu tive depressão em cima do pânico. A história de, meu companheiro me ajuda em casa, né? Eu tenho um companheiro que me ajuda. A ajuda é a desresponsabilização, né? Aquela outra pessoa que compartilha com você daquele ambiente familiar, ela precisa se responsabilizar por um número X, né, de tarefas. Eu vejo as minhas outras colegas, fulano não ajuda, fulano não faz nada, fulano fica só assistindo. E algumas amigas até falam, né, traz o Rodrigo para conversar com fulano, quem sabe, né, ele ajuda. Entidades que representam pacientes com doenças raras denunciaram a falta de remédios na rede pública. Eles participaram de audiência pública na Câmara dos Deputados e disseram que 17 pessoas morreram no ano passado por causa disso. E também exigiram medidas do Ministério da Saúde para resolver esse problema. Saiba mais nesta reportagem da TV Câmara. Representantes das entidades que defendem direitos dos pacientes com doenças raras denunciaram o sofrimento vivido desde o ano passado, quando os remédios começaram a faltar. Calcula-se que o país tenha 1.000 pacientes acometidos por 5 doenças raras que tiveram a medicação prejudicada por causa de uma licitação que foi questionada na Justiça. E quando o medicamento não chega ou chega tarde demais? Ali na primeira reportagem, ali é o Lucas, irmão do Matheus, de MPS. O Matheus morreu esperando o medicamento chegar. E é isso que acontece, aqui são os óbitos, quando o medicamento não chega ou chega tarde demais. Os nomes estão aí. Inclusive, não está atualizado com o nome de ontem. Os pacientes foram severamente condenados praticamente à morte. Eu vou dizer para você que eu me senti muitas vezes junto com os nossos assistidos na fila de extermínio, sem remédio, sem condições de comprar esse remédio, porque ele é de um valor muito alto para qualquer família, e sem a tutela daquele que deveria nos proteger, que é o governo. O relatório do DenaSUS mostrou que o problema é de gestão interna do Ministério. O Ministério fez uma compra que está sob suspeição muito grande, que foi uma aquisição através de uma firma que não tinha relação com esse laboratório. Ele antecipou o pagamento, então nós precisamos saber onde é que foi parar esse dinheiro e cadê esse medicamento.
e as pessoas que lá na ponta, famílias que estão aguardando e que precisam de agilidade. Uma das razões para o desabastecimento foi que a empresa selecionada na licitação não possui autorização da Anvisa para comercializar os medicamentos. O representante do Ministério da Saúde explicou que a licitação privilegiou o menor preço. Ele criticou a regulamentação atual, especialmente para atender casos de urgência. Por que para os medicamentos que não foram registrados, a gente tem um atendimento, uma liberação de uma LI em 24 horas, e para aqueles que estão registrados eu tenho toda uma burocracia para atendimento, sendo que deveria ser em caráter emergencial e excepcional. Enquanto isso está sendo discutido judicialmente, o Ministério tem tomado as medidas necessárias para continuar com a aquisição desses medicamentos e abastecer os pacientes. Tá? Uma das medidas foi a atualização do edital de cotação, com normas mais claras na hora da apresentação da documentação dessas empresas. Tá? E outra medida tem sido o levantamento dos pacientes que hoje estão desabastecidos, para que a gente possa abastecê-los e continuar essa discussão na Justiça com relação a essa documentação. A Anvisa não tem a responsabilidade de comprar os produtos, e sim de, nos casos de importação, autorizar essa importação, desde que sejam cumpridos todos os requisitos sanitários, que não são mera burocracia, são para garantir a qualidade, a segurança e a procedência desses produtos. Deputados que acompanharam o debate defenderam alterar a legislação para facilitar as compras de medicamentos para doenças raras e garantir estoque de remédios. Precisamos regulamentar urgentemente uma legislação específica para os pacientes portadores de doença rara, porque o que tem hoje são portarias e não existe uma lei específica. Segundo, é preciso também que a gente reveja a lei das licitações, porque nós temos que entender e respeitar as excepcionalidades. É um crime também a gente não tratar com respeito e não disponibilizar a medicação para aqueles que necessitam para poder manter-se vivos. O filme De Volta para o Lar mostra a transformação de maridos violentos em companheiros. O documentário inspirou no Mato Grosso a criação de um projeto de lei que pode resultar em um programa social abrangente, o Tempo de Despertar. Confira os detalhes nesta reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. Aí ela chegou em casa, eu cheguei em casa meio drogado lá, com raiva. Aí ela pegou e chamou a polícia. Aí chamou a polícia, eu vim preso, fiquei 45 dias preso aqui. Fui pra rua. Aí da rua não deu pra me ter cumprido, pra me ter ido no fórum, na audiência, né? Aí não fui na audiência, entendeu? Aí aconteceu o quê? Deu um quebra de audiência. Aí a juíza mandou um mandado de prisão pra mim e eu tô preso até hoje. O personagem José do documentário De Volta para Casa foi um dos poucos homens que se libertaram da violência e reconstruíram suas famílias. A chance do agressor foi por causa do projeto de recuperação realizado em 2013. O que ele me relatou no filme, isso está no filme, ele disse que na primeira vez ele falou, passa rápido, vou ficar aqui algumas semanas e tal. Não mudou, mas ele falou que depois, com mais tempo na prisão, ele realmente refletiu que aquela vida não era para ele. Né? É uma pessoa trabalhadora, é um homem honesto. O problema do José especificamente, né, no caso do personagem do filme, foi o envolvimento com drogas. No documentário, ela mostra cada passo do processo que visa reestruturar as famílias oprimidas pela violência doméstica. É muito importante fazer essa reflexão, né, de como a gente vive, por que a gente vive, por que nós temos atitudes muitas vezes que não são positivas em relação a outras pessoas. Então, eu acredito nessa proposta desse projeto, por esse viés, né, de fortalecer e contribuir para a evolução do ser humano e buscar com isso diminuir os índices de violência. A reeducação dos agressores está no artigo 152 da Lei Maria da Penha. Em Mato Grosso, o deputado Jajá Neves apresentou projeto de lei para que tenha dotação orçamentária própria e suplementar, se necessário, para criar o projeto Tempo de Despertar, um programa semelhante ao mostrado no documentário, mas que seja executado pelas secretarias estaduais de Saúde, Assistência e Educação, Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos.
O projeto Tempo de Despertar é um projeto que visa incluir esses homens que cometem agressões contra as mulheres, ditas aquelas agressões mais leves, e também inseri-los numa medida socioeducativa, para que a gente possa promover campanhas, palestras humanizadas, para que eles possam de fato entender que muitas vezes estão cometendo ações, delitos contra as nossas mulheres e não têm esse entendimento. Então a gente vai visar reinserir essas pessoas dentro de palestras, campanhas, seminários, encontros, mostrando que essas são ações que acabam agredindo as mulheres. Reiterando que são apenas ações leves, né, de agressões contra as mulheres, e a gente tenta trazer juntamente essa medida aí socioeducativa para que eles possam aí se restabelecer de forma digna e íntegra no convívio social. No projeto de lei, a periodicidade, bem como a metodologia, devem ser organizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Governo do Estado. Programas como esse são bem-vindos para quem trabalha diariamente com a violência doméstica. Que eu convivo com muitos agressores, que eles agridem a primeira esposa, separam dessa mulher pela violência doméstica e vem um novo relacionamento e vem parar aqui novamente com novas agressões. Então, há necessidade de um tratamento desse agressor. Ele está numa condição de real agressor. Ele é agressor convivendo com qualquer mulher, porque ele acha que a mulher deve ser tratada da forma com que ele acha que deve ser tratada, porque ele conviveu com isso a vida inteira. Então, a forma que ele conviveu dentro do lar, a forma que ele foi criado, ele está reproduzindo na vida dele. Então, realmente, um entendimento, mostrando a ele o respeito, mostrando a ele como é o tratamento digno que ele também quer ser tratado, quem sabe venha a criar uma situação diferente, de consciência diferente, e ele venha a mudar. Da mesma forma, o Judiciário aponta reincidência quando o agressor não passa por uma verdadeira reeducação. Muitas vezes os agressores têm 2 vítimas, 2, 3 processos com vítimas diferentes, o que mostra que ele não está aprendendo. Ele está, sim, respondendo individualmente por cada caso, mas ele não está tendo um aprendizado. É preciso que essa normalização, essa banalização da violência seja esclarecida para ele. Muitas vezes o agressor ele também foi vítima dentro de um lar, ele fez parte de um lar onde a violência doméstica imperava. Então ele aprendeu, ele conviveu. Meu pai bate na minha mãe, bateu na minha mãe a vida inteira, minha mãe ficou com ele, a minha mulher também tem que ficar comigo. Isso é o que nós chamamos de normalização, de banalização da violência. Então é de extrema importância tratar o agressor, senão daqui a pouco nós estamos tendo agressores que só mudam de vítimas. Enquanto tramita o projeto de lei na Assembleia Legislativa, vítimas e agressores, bem como quem tem um convívio estreito com essa situação, podem assistir o documentário na íntegra pela plataforma do site Videocamp. Eu sempre fui um cara trabalhador, entendeu? Sempre tive minha responsabilidade, entendeu? O que aconteceu comigo foi um vacilo que eu dei, que eu entrei na droga, entendeu? Mas se não fosse essa droga aí, entendeu? Nada disso tinha acontecido comigo. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!